Olá, boa tarde a todos. Vou passar para vocês hoje o sistema digestório, fisiologia do sistema digestório. Então, a função do sistema digestório, de maneira geral, é prover o nosso organismo com as necessidades de alimentação, de nutrientes, de água, né? Então, fazer o suprimento de água, eletrólitos e nutrientes. A função do sistema digestório é fazer a digestão. O que é a digestão? É o preparo do alimento para que ele sofra a absorção. E o que é a absorção? A absorção é a chegada de alguma coisa na corrente sanguínea. Então, eu sempre falo, ninguém vai ver um pedaço de pão na corrente sanguínea, um comprimido de medicamento, um pedaço de carne. Porque para chegar na corrente sanguínea, tem que ser fracionado os elementos, os alimentos, em moléculas bastante pequenas, tão pequenas o suficientes para fazer transporte através da membrana. Então, esses nutrientes, medicamentos que estão na forma sólida precisam ser degradados, quebrados, triturados, diluídos, para que eles consigam, então, chegar na corrente sanguínea. Então, o processo de digestão é todo o preparo que esses elementos sofrem para conseguir chegar na corrente sanguínea e ser utilizado pelo nosso organismo. Aqui nós temos as estruturas que compõem o sistema digestório, as estruturas e as glândulas anexas ao digestório. O que são glândulas anexas? São glândulas exócrinas ou mistas, que o seu produto da secreção exócrina vai cair dentro do tubo digestório, auxiliando em algum momento no processo da digestão. Então, a digestão inicia-se na boca, com a trituração dos alimentos, a mistura dos alimentos com a saliva, produzida das glândulas salivares. O alimento misturado com a saliva vai ser deglutido e vai passar pela faringe. A faringe é um canalzinho comum tanto ao respiratório como ao digestório. Essa parte da frente aqui representa a laringe, que dá origem ao respiratório, e aqui o esôfago. O alimento vai passar pela faringe, esôfago, e vai chegar no estômago. No estômago, ele sofre a mistura com o suco gástrico, e a mistura do alimento com o suco gástrico passa a ser chamada de quimo, que vai sair aqui no intestino delgado. Aqui nós temos o fígado. O fígado é o órgão responsável pela produção da bile. A bile é armazenada na vesícula biliar e é liberado aqui no início do intestino delgado para fazer a absorção das gorduras, a digestão, desculpe, das gorduras. E aqui embaixo nós temos o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, uma parte endócrina e uma parte exócrina. A parte endócrina é responsável por produzir o suco pancreático, que também é liberado aqui no início do intestino delgado, que vai fazer a digestão de carboidratos, gorduras e lipídios. Daí nós temos todos os intestinos, porção delgada, fina, daí começa o intestino grosso, alça ascendente, colo transverso, alça descendente e reto e ânus. Então, veja que o alimento vai passando por esse tubo que se dilata, se estreita, se novela e no final é eliminado aquilo que não nos interessa, né? Então, quais são as glândulas anexas ao digestório? Glândulas salivares, a parte do fígado e vesícula biliar e a parte do pâncreas. Então, constituição: boca com as glândulas salivares, esôfago, estômago, intestino delgado, que tem 3 partes, duodeno, jejum e ilho, o intestino grosso, com colo ascendente, transverso e colo descendente, reto e ânus. E as glândulas ainda, o fígado e pâncreas. A parede do sistema digestório, se a gente fizer um corte transversal no esôfago, no estômago, no intestino, em todas as regiões a partir do esôfago, nós temos 3 camadas. Aqui o centro é a luz do órgão, pode ser do esôfago, estômago, intestino. Nós vamos ter internamente uma camada de revestimento, sempre revestimento é tecido epitelial. E essa camada de tecido epitelial, então, é chamada de mucosa. Mucosa do esôfago, mucosa do estômago, mucosa do intestino, mucosa retal. Mucosa do estômago também pode ser chamada mucosa gástrica, né? Mucosa gastrointestinal. Essa camada inicial é que delimita, então, a luz com a parede do tubo digestivo, digestório. É formado por invaginações aqui, vilosidades, para aumentar a superfície de contato. Essa camada epitelial é chamada de camada, então, mucosa. Um epitélio simples,
uma lâmina própria, um conjunto de estruturas acelulares, de moléculas de colágeno, elastina, e tem uma camadinha de músculo aqui. A camada embaixo da mucosa, como o nome diz, submucosa. Nessa região aqui, que nós temos as glândulas e temos muitos vasos sanguíneos. Então, o que é o processo de digestão? Preparo do alimento para absorção. O que é absorção? É a chegada de algo na corrente sanguínea. Qual corrente sanguínea? É daqui a aqui. Tem que atravessar essa parede. Parece que esse negócio aqui é grosso, gente, mas não é, bem fininho. É uma única camada de células. Aqui eu tenho um espaço revestido por moléculas do líquido intersticial, de tecido conjuntivo, e aqui uma camadinha bem fininha de músculo, tá? Então aqui, ó, glândulas, o digestório tem muitas glândulas que produzem muco para que o alimento deslize ao longo do tubo digestório. E a terceira camada mais externa é uma camada muscular. Na verdade, são duas camadas de músculo. Uma camada de músculo em que as fibras estão nesse sentido aqui, horizontal, e a camada mais externa, o músculo está no sentido transversal. Então, nós temos duas camadas. A camada muscular, que a gente chama circular interna, e longitudinal externa. Também já observando aqui, nós temos grupos de neurônios entre essas camadas. Temos dois grupinhos de neurônio bastante importantes. O grupo de neurônio que está na camada submucosa, que é chamado de plexo submucoso, e um grupinho de neurônios que está entre as duas camadas musculares, que é chamado de plexo mioentérico. Então, nós temos esses neurônios aqui, a gente vai ver que eles fazem parte de um sistema próprio nervoso do sistema digestório. Grupos de neurônios fora do sistema nervoso central, eles se agrupam em regiões chamadas de gânglios ou plexos. Então, você pode ver como gânglio ou plexo mioentérico, gânglio ou plexo submucoso. Então, aqui, estrutura da parede gastrointestinal. Tem de dentro para fora, mucosa, é formado por epitélio, uma lâmina própria e um pouquinho de músculo. Embaixo da mucosa, submucosa, é formada por tecido conjuntivo com fibras de colágeno, elastina, temos as glândulas submucosa e é ali que estão os vasos sanguíneos. Mais externamente, a camada muscular, circular interna, longitudinal externa, e para terminar, sempre tem um tecido de conjuntivo de revestimento. Então, pegando aqui a figurinha do sistema digestório, cavidade oral, glândulas salivares, esôfago, estômago, auxiliando o fígado. A vesícula biliar não produz nada, só armazena a bile. Porção intestinal, intestino delgado, intestino grosso, é embaixo do fígado, o pâncreas. Ampliou aqui para mostrar o estômago. Nós temos dividindo o tórax do abdômen e o diafragma. Então, o estômago fica abaixo do diafragma. Aqui em cima, aqui a gente tem o coração e os dois pulmões. Então, o alimento entra aqui no estômago e para ver que aqui nós temos rugas, pregas, que é tudo retorcido para aumentar a superfície. Aqui é a parte da estrutura do intestino delgado. Então, veja, sempre tem a camada interna, que é a mucosa intestinal, a camada embaixo, submucosa, muscular, e a última de revestimento. Ampliando a mucosa gástrica, ampliando a mucosa intestinal. Então, nós temos aqui, ó, camada mucosa, tá? Ó, tem bastante vasos sanguíneos aqui. Camada submucosa, que tem uma camadinha de músculo, ó, muscular da mucosa, submucosa, ó. Os vasos recolhem ali, trazem para cá, e daí começa a camada muscular. No intestino, ó, tem mais reentrâncias e saliências, tem bastante vilosidades, então, camada mucosa, embaixo a submucosa. Então, começa a captar o que vem da alimentação e é recolhido por vasos aqui da submucosa. E, por último, a camada muscular. Controle neural do sistema gastrointestinal. Então, o sistema gastrointestinal ele tem um sistema nervoso próprio, que é chamado de sistema nervoso entérico.
Começa a aparecer esses neurônios na parede do tubo digestório a partir do esôfago e vai até o final do sistema digestório, até ao ânus. Nós temos aproximadamente 100 milhões de neurônios e esses neurônios são responsáveis por realizar o processo digestório independentemente do sistema nervoso central. Por isso que paciente que tem trauma crânioencefálico, lesão crânioencefálica, alguma lesão que ele leva para morte cerebral, o coração continua batendo e o sistema digestório continua funcionando. Claro que com limitações, mas é porque esses dois órgãos têm o seu sistema próprio de geração e condução de potencial de ação, tem seu sistema próprio de automatismo. Então, o próprio sistema digestório é capaz de realizar a digestão, o estímulo, a inibição da digestão. Tanto o coração quanto o sistema digestório, eles podem sofrer influências de quem? Do simpático e do parasimpático. Então, de novo, um corte transversal do tubo digestivo ou digestório. Agora, é mais moderno falar sistema digestório. Camada interna aqui, camada mucosa, um revestimento de tecido epitelial. Embaixo da mucosa, submucosa, né? Então, aqui... e a camada muscular. E por último, uma camada de revestimento. Então, aqui, glândula da submucosa, principalmente em glândulas que produzem muco. Aqui, esses amarelinhos, neurônios, plexo nervoso mientérico, que está entre a camada muscular. Aqui, plexo nervoso da camada de Meissner ou submucoso. Então, tecido epitelial, camada mucosa, embaixo a submucosa, muscular, circular interna, longitudinal, externa. Ó, músculo circular, por último aqui camada serosa, músculo longitudinal, camada submucosa, plexo, camada mucosa, revestimento. O plexo externo, que é esse aqui, o plexo externo é chamado de plexo mioentérico, plexo externo ou ainda plexo de Auerbach. Ele está situado entre as duas camadas musculares. O que é esse plexo? É um grupinho de neurônios que estão ali. Quando esses neurônios estimulam, eles estimulam as células musculares da parede do sistema digestivo a fazer os movimentos peristálticos. Então, o que são movimentos peristálticos? São movimentos de propulsão e mistura que o alimento vai sofrendo ao longo do digestório. Então, tem movimentos circulares para misturar, por exemplo, o alimento no estômago junto com o suco gástrico, e depois que mistura, o alimento tem que ir para frente. Então, tem movimentos de propulsão. O plexo interno submucoso ou de Meissner, ele está localizado na camada submucosa, ele estimula as secreções gastrointestinais e estimula a vasodilatação, vasoconstrição. Então, assim, na presença do alimento, esses plexos vão perceber a presença do alimento por estímulo mecânico, químico e térmico, vão receber a informação a partir de neurônios sensoriais que existem ali na estrutura, ou neurônios sensitivos, que passam informação para os neurônios do plexo interno e externo, e esses plexos vão ativar quem deve ser ativado para fazer a digestão. Quem deve ser ativado? As camadas de músculo e as glândulas. Então, esses grupinhos de neurônios, o conjunto deles é que é chamado de sistema nervoso entérico. Existem nervos sensitivos que estimulam reflexos locais. O que é isso? Quando o alimento chega aqui, tá? Ele pesa, ele faz pressão, tanto no esôfago, estômago, intestino. Ele tem substâncias químicas que sinalizam sua presença e ele tem uma certa temperatura, quente, frio, morno, etc. Então, existe aqui, na camada, próxima à camada mucosa, neurônios sensoriais ou sensitivos, vocês já sabem o que é neurônio sensorial sensitivo, que passa informação aqui para os plexos. Ó, chegou alimento, tanto para esse quanto para esse. Às vezes ele passa para esse, esses neurônios se comunicam com aquele. Então, esses neurônios sabem que o alimento chegou, ele precisa ser digerido.
Para digerir os alimentos, eles têm que ser misturados com substâncias químicas e empurrados para frente. Então, começa movimentos de mistura, movimentos de propulsão e, se for necessário misturar com algo, com saliva, com suco gástrico, suco pancreático, esse plexo aqui é responsável pela estimulação da liberação desses líquidos que contêm as enzimas digestivas. Então, os plexos mientérico e submucoso são redes de neurônios e corpos de células desses neurônios estão nos gânglios ou plexos. Algumas de suas caudas chegam a eles, são fibras do parasimpático, outros do simpático. O que isso quer dizer? Que esses neurônios, eles trabalham sozinhos, mas eles recebem informação adicional do simpático e do parasimpático. Nós já estudamos anteriormente que o simpático estimula o parasimpático estimula todo o processo relacionado à digestão e o simpático inibe. Existem pequenos neurônios, interneurônios, que conectam os dois plexos e conectam a informação que está vindo dos neurônios sensoriais aferentes e passando informação de um para o outro. Então, os plexos podem controlar muito e coordenar quase que completamente a atividade digestória na ausência de informação vinda de fora, vinda externa, na ausência do simpático e parasimpático. Fibras aferentes sensoriais de mecanorreceptor, de quimiorreceptor, termorreceptor captam informação da chegada do alimento dentro da luz do tubo digestório, faz sinapse lá no plexo e o plexo faz o músculo se mexer e faz as células glandulares secretarem e estruturas glandulares secretarem. Então, existem muitos receptores sensoriais na parede do trato gastrointestinal, daqueles que captam informações químicas, mecânicas, osmorreceptores, está faltando aqui os termorreceptores. Essa informação chega, então, para a musculatura lisa da parede e para as glândulas exócrinas, para que o processo de digestão ocorra. As células que formam a parede muscular são células musculares do tipo lisa, são fibras longas, finas, e estão organizadas em feixes que se ramificam uma com as outras, nada de diferente que a gente já viu lá no músculo liso, e a organização aqui é do tipo músculo liso multiunitário. O que é essa organização? É aquela organização de sincício. Quando uma célulazinha se despolariza, toda a outra se despolariza. Lembram lá, é a mesma figura, tá? Então, aqui, intestino delgado. Na parede do intestino delgado tem célula muscular lisa, como tem na parede do estômago, como tem no intestino grosso, como tem no esôfago. Vai vir informação do simpático, do parasimpático, que vai liberar neurotransmissor ou dos próprios neurônios dos plexos. E quando uma se despolariza, todas as outras se despolarizam. Essa camada mais interna aqui, que é no sentido longitudinal, quando ela se move, quando ela se mexe, ela gira o alimento aqui dentro. A gente chama de movimento circular. Essa externa, quando ela contrai, ela empurra o alimento para frente. Essas células musculares lisas, elas apresentam uma situação um pouquinho diferente que nós chamamos de ritmo elétrico básico ou ondas lentas. O que é isso? Se pegar um gráficozinho de potencial de ação, o que nós temos? Nós temos um potencial de ação sempre linear, não era essa que eu queria, deixa eu ver se tem outra aqui. Está lá na frente, essa aqui. Nós temos sempre um ritmo linear. Quanto que é o potencial do neurônio? Menos 70, menos 50, menos 60, menos 90. Aqui não. Aqui o potencial de repouso da célula, ele oscila. Ele uma hora aqui, ó, menos 54, 53, ela vai para menos 65, menos 53, menos 65. Desculpe, nossa, estou falando errado. Aqui, 53, aqui tem que ser menos, né? 53, 45, 53, 45. Então, isso é ritmo elétrico básico. As células musculares lisas da parede do tubo digestório não ficam com o potencial de repouso num valor único. O que isso significa? De repente, muda a permeabilidade, entra mais sódio, sai mais sódio,
entra mais sódio, sai mais sódio. Isso é chamado de ritmo elétrico básico ou ondas em lentas, tá? Ondas lentas aqui. Ondas lentas. As ondas lentas são a alteração do potencial de repouso da membrana que não fica num valor, fica oscilando. Acredita-se que essas ondas lentas ocorram, né, por estimulação a partir de células intersticiais que se localizam próximo às células musculares, que são chamadas de células de Cajal. Essas células de Cajal que são provavelmente as causadoras dessas ondas lentas. São células tipo neurônio que estimulam a célula muscular lisa e não chega a gerar um potencial de ação no sentido de fazer um potencial pós-sináptico excitatório, no sentido de gerar potencial de ação, mas altera a permeabilidade da membrana dessas células e as células, então, promovem uma entrada a mais de sódio e sai. Nessas fibras aqui, assim como nas células cardíacas, a contração muscular ocorre também na fase da despolarização pela abertura de canais de cálcio, tá? Então, as células de Cajal promovem a entrada de íon sódio na célula muscular lisa e ficam promovendo aquela oscilação. De repente, aquela onda lenta é um momento que ela consegue atingir o limiar de descarga, daí sim gera um potencial de ação, e quando gera potencial de ação, nós temos contração muscular. Então, quando é que uma célula muscular lisa da parede do sistema digestório vai se despolarizar? Na crista da onda, no pico da onda ou aqui embaixo? Aqui embaixo ela está longe do nível de descarga. Então, é sempre na crista da onda. Tá? Gera um potencial de ação, aqui gerou 2, aqui gerou vários. Então, aqui o gráficozinho, tempo, e aqui a voltagem em milivolt. A força e a duração da contração muscular são diretamente relacionadas à amplitude e à frequência dos potenciais de ação. Então, aqui mostrando as células, são células do interstício que a gente chama, são as responsáveis pelas ondas lentas, elas estimulam as células musculares lisas, abrindo principalmente canais de cálcio do tipo L, que a gente chama lento. Por esse canal entra cálcio e sódio, despolariza a célula se atingir o nível de descarga, tá? E quando elas estão trabalhando com menos intensidade, elas só alteram o potencial de repouso. Então, as ondas lentas ou o ritmo elétrico básico não são potenciais de ação, representam alterações lentas e ondulantes no potencial de membrana, potencial de repouso. A quantidade de ondas que aparecem depende do lugar, entre 3 a 12 dessas ondinhas por minuto, e a amplitude da onda é entre 15 milivolts. Por exemplo, na parede do estômago, 3 dessas ondinhas aparecem por minuto, no duodeno é mais intensa, 12, no ilho de 8 a 9. Então, as causas bem exatas não é conhecida, mas já sabemos a importância dessas células de Cajal. Então, as ondas lentas em si não causam contração muscular, porém elas controlam o aparecimento do potencial de ação, porque quando aparece a onda é quando vai atingir o nível de descarga, tem mais probabilidade de atingir o nível de descarga e gerar potenciais de ação. É como se essas células de Cajal fossem as células marca-passo do sistema digestório que mantém o ritmo elétrico básico. Essas célulazinhas estão entre as células musculares, estão conectadas às células lisas por junções comunicantes, então a organização do músculo é a organização de sincício. O que é um potencial de ponto? Vocês já sabem, o potencial de ação ocorre automaticamente quando o potencial de repouso chega ao valor do nível de descarga, tá? Que é mais ou menos aqui, e ocorre então a despolarização. Cada vez que os picos das ondas se elevam temporariamente acima de 40 mV, que é o nível de descarga, gera potencial de ação. Então, nós temos o sistema nervoso entérico, que é o responsável por coordenar todo o processo de digestão. Então, aqui, plexo mientérico, plexo submucoso, aqui o epitélio, aqui a luz do órgão. Então, a presença do alimento é percebida e é enviada informação para esses neurônios. Esses neurônios se comunicam entre eles e comunicam com os neurônios do outro plexo. Quando esses neurônios
são estimulados, eles também estimulam células secretoras aqui do sistema digestório. Existe na parede aqui ao longo do esôfago, estômago e intestino, neurônios sensoriais sensitivos, que além de avisar esses neurônios aqui, que estão próximos, avisa lá o sistema nervoso central. Então, quando o alimento chega, o sistema nervoso central vai ajudar com a estimulação do sistema nervoso parasimpático. O que o parasimpático faz do sistema digestório? Faz tudo relacionado à digestão. O neurotransmissor da digestão é a acetilcolina. Então, estimula os movimentos de propulsão e mistura, estimula movimentos peristálticos, estimula a secreção da saliva, estimula a secreção da bile, estimula a secreção do suco gástrico, estimula a secreção do suco pancreático, promove vasodilatação e tudo relaxamento de esfíncter, e tudo isso propicia uma boa digestão. Quando o alimento é digerido, o que foi aproveitado foi, o que não foi está lá no intestino grosso, acabou o processo de digestão, vai entrar em predomínio o simpático. Então, a ausência de alimento é avisado para esses neurônios, que é avisado para esses, o peristaltismo diminui, vasoconstrição, as glândulas vão descansar, glândula salivar continua produzindo saliva durante todo o período, mas é uma saliva de composição diferente, de volume diferente, menos abundante do período que não estamos comendo, período interdigestório. Inibe secreção gástrica, inibe secreção da bile, inibe secreção pancreática e assim por diante. Tá? Então, controle autônomo. Então, aqui é só para mostrar como que o simpático e o parasimpático interferem. Então, eu tenho o ritmo elétrico básico. Na presença da acetilcolina, esse ritmo elétrico básico vai se aproximando do menos 40, que é o nível de descarga para essas células. Eleva-se, então, promove mais entrada de sódio e cálcio, mais entrada até que fica mais fácil atingir o nível de descarga. E quando isso ocorre nas células da muscular lisa da parede do sistema digestório, temos os movimentos peristálticos, movimentos de mistura. No período interdigestório, não tem alimento, olha o que acontece, que está em verdinho, hiperpolarização. Afasta, além de diminuir as ondas, não tem onda, tá? As ondas quase que desaparecem, o ritmo elétrico básico quase que é imperceptível, e bem mais distante de 40, por exemplo, estou aqui no menos 60, 65, está muito mais difícil de ser estimulado. Então, a acetilcolina estimula, noradrenalina inibe. Além do sistema nervoso simpático, parasimpático, mas nós temos uma série de mensageiros químicos produzidos localmente que coordenam o processo. Então, nós temos na parede do estômago a produção de uma substância chamada de gastrina. A gastrina ela é liberada, ela é produzida por um grupo de células, é uma glândula unicelular chamada de célula G. Ela é estimulada a liberação da gastrina na presença de componentes do alimento. E a gastrina vai estimular o estômago a produzir o ácido clorídrico. Lá no intestino, nós temos um hormônio local chamado de colicistocinina, temos secretina, motilina, peptídeo inibitório gástrico e peptídeo semelhante ao glucago. A colicistocinina ou colicistoquinina é uma substância, um hormônio local produzido no intestino, que a sua liberação é estimulada pela presença de gordura no alimento. Então, a colicistocinina, o que ela vai fazer? Ela vai lá na vesícula biliar, estimular a secreção da bile, e a secreção da bile é muito importante para a digestão de gorduras. E também a colicistocinina, ela estimula o pâncreas a liberar o suco pancreático. Na presença da colicistocinina, o esvaziamento do alimento que está no estômago para o intestino ocorre de forma mais lenta, e isso é bastante interessante para que o alimento que vá chegando no intestino
chegue devagar para ser misturado com o suco pancreático, porque no suco pancreático nós temos bicarbonato de sódio. E o alimento que sai do estômago e vem para o intestino, ele vem muito ácido, porque ele acabou de ser misturado com o suco gástrico, que ele tem ácido clorídrico. Então, por isso que a colicistocinina inibe o esvaziamento gástrico e inibe a secreção gástrica. A secretina também é produzida no intestino delgado. Ela estimula a produção de bicarbonato, também inibe o esvaziamento gástrico e a secreção ácida. Estimula a secreção do suco pancreático para neutralizar o quimo que está saindo no estômago. A motilina, ela é liberada durante o jejum e é inibida pela ingestão de uma refeição. Então, aqui os movimentos ficam menos. Peptídeo inibitório gástrico, ele é liberado na presença de componentes do alimento, é produzido pelas células beta do pâncreas e inibe o esvaziamento gástrico. Eu ia falar que estimula a lentificação da passagem do alimento ao longo do trato gastrointestinal para que ele seja devidamente digerido. E já sinaliza para que ocorra a liberação de insulina no pâncreas de forma antecipatória, para já ficar de prontidão para receber o alimento e não fazer muita hiperglicemia. E temos o peptídeo semelhante ao glucagon, GLP-1, também estimulado durante a refeição e também já avisa o pâncreas, já estimula o pâncreas a liberar a insulina e está relacionado então com o nosso processo de saciedade. Nós temos algumas fases do processo digestório e temos uma fase, vou falar para frente, que é a fase cefálica da digestão, que é a fase de antecipação. Mesmo antes de você pôr o alimento na boca, pelos órgãos dos sentidos, de você ver um alimento gostoso, sentir aquele cheirinho, né? Ou simplesmente observar, ou simplesmente pensar no alimento, o nosso sistema digestório já é ativado. Principalmente já começa a produção de saliva e algum desses hormônios locais. Então, nós temos a fase cefálica, daí nós temos a fase gástrica, fase intestinal, com a presença do alimento no estômago. A presença do alimento vai estimular esses peptídeos gástricos. Esses peptídeos gástricos vão interferir na motilidade gastrointestinal e na estimulação da secreção de substâncias pelas células endócrinas e glândulas endócrinas no sistema digestório. Então, como eu já comentei, nós temos um movimento de mistura. Os movimentos de mistura são causados por contrações locais de pequenos segmentos da parede do esôfago, estômago, intestino e contrações peristálticas, que é o conjunto de movimentos de mistura com movimentos propulsivos. Movimentos propulsivos possibilitam que o alimento seja levado ao longo do tubo digestivo numa velocidade apropriada para a digestão. É nesses movimentos propulsivos que essas substâncias aqui interferem, para que eles ocorram de forma mais lenta, para que a digestão ocorra de forma adequada. Nós não podemos ter um trânsito gastrointestinal muito lento e também nem muito demorado. Então, no movimento peristáltico, forma-se um anel de contração em torno do bolo alimentar, tanto na parte da frente da presença do bolo alimentar, como na parte anterior. A parte do anel que está na frente do bolo alimentar, ele é inibido, ele desaparece, e fica só aquele anel que se encontra na parte posterior, que ao contrair, vai empurrando o alimento para frente. Então, aqui, na verdade, nós temos a formação de dois anéis de contração, um aqui atrás e um na frente. Mas, para que o bolo alimentar siga em direção para frente, sempre em direção retal anal, esse anel da frente desaparece e fica só esse aqui. Ele aperta, o bolo escorrega para frente. Então, aqui o alimento saiu daqui, o anel se desfaz e a própria presença do alimento faz um reflexo local para as células do plexo submucoso, que vai ocorrer a contração e vai empurrando o alimento para frente. Então, aqui são anéis de contração. Nenhum movimento resultante para diante se o anel da frente não se não deixasse de existir. Então, não existe peristaltismo na ausência do plexo mientérico.
Teoricamente, pode correr em ambas as direções a partir de um ponto estimulado, porém ele sempre vai desaparecer em direção à boca e vai permanecer sempre aquele que vai empurrar o alimento em direção ao ânus. Isso a gente chama de lei do intestino. O anel aparece 2 a 3 centímetros antes, acima do ponto de estimulação, e relaxa-se por vários centímetros na direção anal. Processo de mastigação. Mastigação é o ato de roer, cortar, esmagar e misturar os alimentos, que é realizado pelos dentes. Os dentes anteriores são chamados incisivos, fazem o corte. Os dentes posteriores molares fazem a trituração. Então, para fazer a digestão, nós precisamos, então, vamos dizer assim, de mecanismos mecânicos, que é o movimento de mastigação. Vamos cortar, rasgar o alimento, triturar, lacerar, deixar ele o menor possível. A partir daí, a gente vai fazer a deglutição e o processo vai ser um processo químico de degradação, de quebra desses alimentos. Então, mastigar auxilia na deglutição e também auxilia na digestão. Então, a trituração adequada dos alimentos facilita muito, não precisa o nosso organismo produzir muito suco gástrico, muito suco pancreático, e também evita a lesão, o escoreamento de que aquele alimento desça rasgando o nosso trato digestório. As enzimas digestórias, elas só atuam na superfície das partículas alimentares e o tamanho, a extensão das partículas interfere na digestão. Partículas menores são digeridas mais rápidas. Partículas maiores têm muito mais trabalho enzimático para acontecer. A maioria das frutas e vegetais crus apresentam as suas células com um revestimento de celulose. Tem uma parede de celulose na célula vegetal. O nosso sistema gastrointestinal não tem enzimas que desmanchem essa celulose e façam a digestão do alimento. Então, nós precisamos mastigar, triturar. Todo mundo aqui já comeu milho e todo mundo aqui já observou que, em algumas situações, ao fazer cocô, olha lá para o cocô, tem grãos de milho inteiro. O que é isso? São nutrientes, né? O milho é um nutriente, um alimento que não sofreu a digestão. Do jeito que ele entrou, ele saiu. No processo de mastigação, você acabou engolindo alguns grãos de milho sem mastigar adequadamente. Aquele grão de milho foi para o estômago, o suco gástrico não consegue digerir, foi para o estômago, foi para o intestino não consegue digerir e saiu inteiro nas fezes. O único milho que a gente consegue aproveitar o nutriente, que é carboidrato que está ali dentro, que é o amido, é aquele milho, aquele grão de milho que você mastiga, que você rasga a cápsula de celulose e consegue fazer o processo de digestão. Então, aqui eu tenho uma imagem, pegamos alguns amendoinzinhos, demos 2 mastigadas e cuspimos. Ó, o alimento é praticamente inteiro. 5 mastigadas, 10, 20, 30. Então, veja a importância da mastigação, que é a mistura do alimento, trituração, né, mistura do alimento com a saliva, e a saliva já tem uma enzima muito importante para a digestão, que é chamada de amilase salivar ou petialina, que já faz a digestão de carboidratos, de açúcares. Então, quanto mais mastigarmos o alimento, mais fácil será a deglutição e mais fácil será a digestão lá no estômago e intestino. Depois que você mastiga, você decide ou não engolir o alimento. Então, nós temos 3 fases de deglutição. A fase voluntária oral, a fase faríngea e a fase esofágica. O que é a fase voluntária oral? É quando o alimento está pronto, você já mastigou lá 1, 2, 10 vezes, né? Hoje em dia a gente tem uma dificuldade de mastigar muito, é muito ansioso, né? Então, você mastigou, decidiu, vou engolir. Quando você decide que você vai engolir, nós temos uma sistematização de reflexos na cavidade oral, em que nós fechamos a boca, não consegue engolir com a boca aberta, fecha-se os dentes, empurra a língua para cima e o alimento fica aprisionado no palato duro e não tem para onde ele ir para frente, porque você fechou a boca, né? Fechou os lábios, cerrou os dentes, o alimento vai escorrer para trás, vai ser empurrado para a parte posterior da boca contra o palato. O palato mole sobe para que esse alimento não saia pelo nariz. Também acho que vocês já viram alguém que se afogou, que tossiu, que o alimento saiu pelo nariz. É uma descoordenação do processo de deglutição.
A língua força o bolo alimentar em direção à faringe e a partir daí não dá para se cuspir mais, tossir mais. O alimento vai escorregar por gravidade, a mucosa faringe, esofágica, gástrica, toda revestida de muco, né? Misturou o alimento com a saliva, ele já está escorregadio e o processo não vai ser interrompido. Então, aqui é a fase oral. Fechamos a boca, cerramos os dentes, língua para cima, palato duro, palato mole, sobe aqui, senão o alimento sai aqui pelo nariz. O bolo alimentar vai descer. O que nós temos aqui? Nós temos a faringe, e a faringe é um canal comum ao respiratório e ao digestório. Na parte posterior esôfago, na parte anterior, laringe. Então, para o alimento não vir aqui, essa válvula vai fechar, que é a epiglote. Então, a língua empurra o bolo alimentar contra o palato mole para a parte posterior da boca, iniciando o reflexo da deglutição. Fase faríngea é muito importante, pessoal da enfermagem, pessoal da fisioterapia, pessoal da nutrição, da fono, porque se essa fase não ocorrer adequadamente, o alimento pode vir a entrar aqui e o paciente sofre o que a gente chama, a pessoa, broncoaspiração. O alimento vem para o sistema respiratório e isso causa pneumonia, asfixia, insuficiência respiratória aguda muitas vezes. Então, o palato mole empurrado para cima, evitando o refluxo do alimento para as cavidades nasais. As pregas palato-faringianas se aproximam, selecionando apenas alimentos bem mastigados. Então, se ficar um negócio meio grandão, ele vai engasgar e você vai tossir, vai desencadear o reflexo da tosse para jogar aquilo fora, porque vai entalar, você não mastigou direito. A glota, as cordas vocais são aproximadas da epiglote e a epiglote se dobra, fecha-se a laringe e ocorre a passagem do alimento pela faringe e esôfago através de uma onda rápida de movimentos peristálticos. Passo 2, epiglote desce, o esfíncter esofágico superior relaxa, a epiglote se fecha para impedir a passagem de material engolido para a via aérea, tá? Então, aqui, ó, tem que estar fechadinho. É aqui, gente, que a gente também coloca, que intuba o paciente, quando precisa, que ele não consegue respirar sozinho. Você coloca um tubo aqui na boca, esse tubo tem que vir aqui. Se o tubo vier para cá, a intubação não foi feita adequadamente. Então, esse processo aqui é bastante importante para nós. Toda a fase faríngea ocorre em menos de 1 a 2 segundos, interrompendo temporariamente a respiração por uma pequena fração do ciclo respiratório. Quando a gente está engolindo, naquele momentinho ali, o ar não passa para o sistema respiratório. Por isso, se você pegar um alimento muito seco, tipo farofa, vai deglutir, vai falar, para sair o som, o ar tem que estar saindo do sistema respiratório. Então, ar saindo, alimento seco entrando, faz uma confusão, você se engasga tudo, tá? E na fase esofágica, a terceira fase, o alimento vai descer pelo esôfago até o estômago por movimentos peristálticos. Existe um esfíncter superior do esôfago e inferior. O inferior é o gasto esofágico. Ele tem que se relaxar para o alimento passar para o estômago. Então, aqui o alimento descendo para o esôfago. Então, esse processo de deglutição é bastante importante. Pessoas que têm problema, tem disfagia, problema de deglutição, paciente que a gente chama AVCizado após AVC, paciente que estava entubado e foi extubado, pacientes com problemas neurológicos, idoso podem ter problemas aqui de disfagia. Agora, com relação à secreção do sistema digestório, secreção salivar. Então, a primeira secreção digestória é a saliva. A saliva é um fluido aquoso encontrado na cavidade oral, composto por uma mistura de produtos orgânicos e inorgânicos. Nós temos as glândulas salivares, a parótida, a sublingual e a glândula submandibular. 90% originam-se de 3 pares de glândulas salivares maiores, a parótida, submandibular e sublingual. Então, ela é secretada pelas células serosas e mucosas dessa glândula. Maior conteúdo da saliva é água, é um líquido hipotônico e ligeiramente ácido. Isso aqui é muito variável. Tem aqueles eletrólitos comuns nos nossos líquidos biológicos
tem bicarbonato, cloro, potássio, sódio e tem, mais importante aqui, a amilase salivar. A amilase salivar, também chamada de pitialina, degrada carboidratos. E tem algumas proteínas, como mucina, lisozima, que é uma substância que existe também na nossa lágrima, que ajuda a controlar as bactérias da nossa cavidade oral, que nossa cavidade oral tem uma flora, uma microbiota bastante intensa de bactérias. A lisozima vai controlando a quantidade dessas bactérias. Tem resíduos metabólicos e o pH é muito próximo do neutro, 6,8 a 7,0. Quais são as funções da saliva? Lubrificação, remineralização dos dentes, neutralização dos ácidos bucais, percepção gustativa dos alimentos, eliminação de toxinas, balanço hídrico, digestão do carboidrato, do amido, ação antimicrobiana da lisozima e limpeza. A fala, facilita a deglutição. Então, as glândulas salivares, elas sempre têm nas suas extremidades a parte que a gente chama de ácinos, é onde ocorre o início da formação da saliva, ó, pitialina, muco. A saliva vai percorrendo os ductos da glândula e vai sofrendo modificações. Eu tenho dois tipos de saliva, a saliva serosa e a saliva mucosa. A saliva serosa, ela tem pitialina, enzima para digestão de amido. Essa saliva serosa é que é estimulada pelo parasimpático. Secreção mucosa, ela tem mais mucina, mas com propósitos lubrificantes. Essa aqui é mais estimulada pelo simpático no período interdigestivo. Então, para fazer saliva, as células dos ácidos pegam sódio, cloro, bicarbonato, potássio, e esse líquido misturam com água e esse líquido vai percorrendo os túbulos acinares e vai sofrendo modificação, vai retirando o sódio, ó, a bombinha de sódio e potássio, retira cloro, põe bicarbonato e sai um líquido hipotônico. Vou dar uma pausa aqui.